Bom, eu sou chileno, eu cheguei aqui no ano de 88, o meu pai saiu em 84, né, 83, 84, fugi da fome por causa da ditadura militar lá. Meu pai, por ser de esquerda, não achava trabalho em lugar nenhum. E eu lembro que a gente não chegou à fome mesmo extrema, porque a minha mãe, Minha mãe aprendeu, tipo, nas pastoral do Chile, a fazer pão, fazia manteiga. Minha mãe fazia os brinquedos que a gente ia ganhar no Natal, porque ela é costureira desde que eu me conheço por gente. Então ela costurava uns palhacinhos, negócio muito louco. Morei numa fábrica no Bom Retiro, depois fui criado, depois disso, no Jardim Brasil, na periferia da Zona Norte, que eu me orgulho demais, mano, de ter crescido ali, porque aprendi demais e Jardim Brasil, acho que parte do meu coração tá ali também. Depois de toda essa loucura toda, de tempos de loucura, de tudo mais, eu comecei a trampar com a rua. Então acho que o que o Chile deixou pra mim nesses anos todos é... Eu acho que esse lance político, de ter sido politizado desde a infância no Chile, de ter morado 10 anos numa ditadura militar e de ser parte de um povo, eu acho que é foda no sentido que é esmagado muitas vezes quando a terra treme, mas se levanta muitas vezes mais. E essa resistência e essa coisa toda, dessa garra que tem, eu acho que eu devo muito ao povo lá, meu povo chileno, mano. Então, não tem muita palavra não. Tanto nas boas, e é um povo que me ensinou a beber vinho também. O padre, eu conheci ele há uns 17, 18 anos, na região da Cracolândia. Eu fazia um trampo ali Eu morava na Rua Aurora, num projeto interreligioso que tinha lá, mas eu conheci ele ali, né, nesse tipo de corre já, ele atazanando e atormentando aí os políticos e aí a gente começou a se conhecer. Eu tinha ouvido falar dele já, porque quem tá aí nessa correria com a rua não tem como não ouvir falar do Padre Júlio. Ele foi lançado no dia 4 de dezembro. A gente fez um lançamento na paróquia, foi mediada pelo Juca Kfouri, e de um livro de diálogos, né, de conversa que a gente teve durante a pandemia. Eu lembro que na época mais pesada, assim, que tava o comércio mais fechado, as ruas, ele começou a postar fotos no Instagram dele, sempre com a legenda "Eu vi Jesus hoje". Aí aparecia um morador de rua, uma trans, não sei o quê. E isso eu sempre conversava com ele, que me chamava muita atenção, porque vai muito na contramão daquilo que a igreja pensa ou das alas mais conservadoras. Tipo, pô, você viu Jesus na trans, viu Jesus não sei o quê, e aquelas alas mais tradicionais e conservadoras, elas sempre ficam meio puta com essa ideia, né? E aí eu já tinha escrito 4 livros, todos eles sobre trajetórias, contos e crônicas de moradores de rua, do convívio que eu tive nesses 21 anos. E aí eu lembro que eu cheguei um dia pra ele, porque já tinha essa ideia no passado da gente escrever algo junto, mas ele falava muito da questão do tempo. Não tem tempo, não sei o quê. E aí eu falei, vamos trocar ideia sobre o teu pensamento de Jesus, com todas essas contradições para as alas conservadoras, não sei o quê. Porque eu falei pra ele, você um dia vai morrer, mano. E tem que ter algo escrito teu para continuar atormentando os caras mesmo depois da morte. Então aí eu falei, vamos começar a conversar, eu transcrevo. E entre os diálogos a gente coloca histórias de resistência que a gente já viveu junto já. E aí ele falou, vamos então, bora. Foi muito louco assim, a velocidade que esse negócio foi. Porque eu sempre que eu escrevo eu tenho uma ideia de que se a ideia tá na mente, você tem que colocar ela rápida no papel. Eu não fico enrolando muito, tipo, eu procuro escrever rápido, logo, sabe, para não perder a ideia que se tem. E eu sempre me preocupo com que seja uma linguagem muito simples. Dessa coisa dos caras que eu gosto de ler, Galeano, Benedetti, Garcia Marques, todos esses caras, Nicanor Parra, não sei o que, eles escrevem de um jeito que eu consigo entender aquilo que estão falando. No Brasil, Paulo Freire fez muito bem isso também. E o Padre Júlio, eu tinha essa ideia já de escrever alguma coisa com ele, porque ele também tem uma linguagem muito acessível, de coisas às vezes muito complexas, que ele torna elas fáceis de ser entendida, né? E também pelo meu passado com alguns caras da teologia da libertação, eu conheci o Frei Beto, o Boff eu já conhecia há um tempo, John Sobrino na América Central, eu fiz uma entrevista em 2011 com o Casal Dáliga, e o Padre Júlio também é
é uma referência disso, assim. Talvez seja uma das últimas vozes que ainda tem, vozes ativas mesmo, de um cara que fala um negócio, mas que ele pratica aquilo que ele crê até as últimas consequências. Então, para mim é uma verdadeira honra, assim, poder ter sentado e escrito algo com ele, assim. Eu acho que é até uma dívida meio que histórica que eu tinha com ele, daquilo que eu já ouvi ele falar, de tudo que a gente já compartilhou e viveu. E ele tem uma história muito boa de manifestação, que foi em 2000, foi na abertura da Copa, em 14. A gente estava nos atos contra a Copa, ele também somou muito, assim como em 2013 ele somou muito, muito, nas linhas de frente mesmo. Inclusive foi por causa desses atos de 2013, dele ter somado, ele sempre aparecia muito do lado dos Black Bloc. E aí o Reinaldo Azevedo escreveu uma matéria que chamava O Padre dos Black Bloc. E eu lembro que a gente foi cercado no Tatuapé, eles acabaram encurralando numas ruas próximas ao shopping, pra cima. E ficamos com a tropa desse lado e do outro e fecharam a rua e ele tava no meio. E eu lembro que a gente tava ali ele mais uns 8 ou 9, tudo encurralado, né? E eu não sei de onde ele sacou aquilo, que eu acho espetacular, que ele falou. Ele levantou o crucifixo e ele falou, Igreja Católica. E os caras da tropa abriu. E a gente tudo atrás dele também, falando pros caras do choque. Igreja Católica, e os caras indo atrás. Então você via ele com uma fileira, cara, de um moleque atrás, saindo. E a gente passou pelo meio, assim, os caras bufando na hora que a gente passou pelo meio, os caras putos da vida, assim, não podiam fazer nada. E uma dessas histórias que tem no livro foi nesse dia, inclusive, que quando a gente chegou na Serra de Japi, por isso que eu falo que é o Sindicato dos Metroviários, teve um confronto muito violento mesmo da tropa de choque ali, e os prédios de cima da Serra de Japi gritavam parabéns, polícia militar, e batiam palma enquanto os caras estavam jogando bomba. E o sindicato estava fazendo um ato contra a Copa, só que os caras do carro de som, ele pega e fala, polícia militar, não estamos com o G preto, que era a galera mais anarquista que estava do outro lado, e a gente estava do lado dos anarquistas, com o padre no meio, não sei o quê. Eles botaram todo o povo de sindicato para dentro do sindicato e fecharam o portão. E a repressão comendo lá de fora, os caras escondidos lá de dentro, trancaram o portão e a gente lá. Que inclusive é uma das passagens que eu escrevo de uma das histórias, é que ele ficou do lado de fora. Então a gente ficou sendo reprimido lá de fora, com apoio dos sindicatos metroviários. E o sofrimento que se tem também, eu acho que dessa coisa muito solitária também. Por mais que esteja muito em evidência, a luta ela é muito solitária muitas vezes também. E dá pra ver essas dores que ele sofre também, que ele vive. É um fardo bem pesado a ser carregado. Esse mês agora faz 21 anos que eu cheguei, eu comecei a trampar com os carroceiros no Jaçanã primeiro. Depois, uns meses depois vou pra Cracolândia, fico 9 anos nas correrias lá. E é um trampo de 21 anos. Você vê Alcântara, quando os caras dos movimentos sociais ligados à rua, eles falavam que era impossível organizar a população de rua, que por si só eles não se organizavam. Aí eu lembro que em 2011 para 2012, a gente com o Padre Júlio conversando, começa a ver o nascimento da Alcântara, do Cimento, do Guadalajara. O Guadalajara era um albergue que a gente ocupou e os caras começaram a morar lá. O Alcântara é um espaço de assistência que também a gente ocupou e começou a gerar atendimento de maneira autônoma. E tinha o Cimento, 1 quilômetro depois, até o ano de 2018, num raio de 1,5 km na Radial Leste, você tinha 1.000 moradores de rua se organizando de forma autônoma. 1.000. E aí, com demanda política, social, com falas espetaculares que a gente ouviu, de uma articulação política, e aí que a gente quebra um pouco daquele conceito da vanguarda. Porque quem sou eu para vir cagar regra para esses caras ou querer dizer esse é o meio revolucionário que vocês têm que lutar quando eles já vivem debaixo de uma resistência desde que nasce. Então o que mais que a gente tem que fazer lá é somar só e aprender junto com os caras. É no caminhar, é no convívio, é nessa coisa toda. Ao mesmo tempo que você tem alegrias muito grandes, você tem dores muito terríveis também, de enterrar pessoas ali, não sei o quê. Eu falo que com a rua você consegue perceber que há um preconceito e uma solidão até na morte. A gente cansou de enterrar gente com 2 ou 3 segurando o caixão, precisando de mais um. Que não conseguia mais um para segurar um caixão. Então você vê a solidão até no momento da morte. Um dia o padre ele falou um bagulho para mim que uma amiga da mãe dele falou para ele nos momentos de muita dor.
que passava nas lutas de rua. Que olhou pra ele e falou, essa dor é tua, mano. Não adianta você explicar ela pra ninguém. Você que tem que carregar ela. E aí eu falei, é verdade, mano, a gente escolhe esse rolê, não adianta a gente explicar. Que nem quando perguntam, não, mas por que você... O que fez você... Não adianta, por mais que eu tente explicar, as pessoas podem ser que eu não entendam, mas eu sei o que me leva a me movimentar, a querer estar, mesmo com o que isso implica. Então, mas eu acho que é isso, que é um trampo de muitos anos, ele é muito doloroso, e eu falo, em 21 anos com a rua, aparecem 210, de tanta coisa que se viveu. Eu, quando comecei a escrever mesmo, comecei a escrever contos e crônicas de história de pessoas que conviveram comigo nesses anos todos. E eu pensava, esses são meus heróis, eu tenho que contar a história a partir deles, e com uma linguagem acessível. Então eu vivi com muita gente, eu morei com 210 pessoas numa fazenda com caras de rua. Eu morei com 32 moleques de rua, e eles foram a minha maior escola mais do que a faculdade. Aquele lance que a assistência faz muito, tem que mandar de volta para casa, tem que retomar o vínculo familiar, Eu tenho uma criança que morou comigo, na época, a primeira vez ela tinha 12 anos. Ela era usuária de crack na região da Cracolândia, Tamires. Hoje ela está presa na penitenciária feminina de Santana. E um dia ela falou assim para mim, a assistente social insiste em me mandar de volta para casa. E eu não quero voltar. Sabe por quê? Porque o monstro mora lá. O cara que abusa de mim sexualmente mora lá. E eles insistem que eu tenho que voltar para casa, sendo que na rua eu tô mais seguro. Não, mano, tem gente que não tem que voltar pra casa. Tem gente que entende o porquê. Tem gente que cria suas famílias na rua. São Paulo hoje tem a 4ª geração de rua. Você tem gente na Alcântara, o Márcio, a Vanessa e alguns outros que moram... Tipo, a mãe foi moradora de rua, a avó foi moradora de rua e os filhos dele nasceram no viaduto Alcântara. Então é um lance muito complexo, eu acho que é muito doloroso. Que eu mesmo vivi muita coisa muito pesada mesmo. Mas eu olhando para trás, se eu tivesse que voltar no tempo e viver o ano de fim de 99, começo de 2000 de novo, eu acho que eu faria tudo de novo, mano. Mesmo se hoje voltando o tempo e sabendo de tudo que eu passei, das dores que tive que carregar, não sei o que, eu acho que talvez sim, eu faria tudo do mesmo jeito. Eu aprendi demais assim com a molecada. E quando eu vejo a criança nascendo na rua, crescendo na rua... Eu acho que pra mim são heróis já, são os guerreiros já desde a Valentina, que é uma criança hoje que nasceu no viaduto, deve estar fez 1 ano, né, agora recentemente. Eu vi ela andando essa semana na Alcântara, eu pensei, caramba, mano, já tá andando. E acho que esses são os momentos de alegria que a gente vai tendo. Ou então quando... as festas que tem, às vezes, em momentos de maior tensão, o cara poder contar, poder sorrir com você, eu acho que também são momentos muito foda, assim, de alegria junto com a galera de rua. Quando começam a estudar, conseguem algumas coisas, quando começam a se dar um pouco melhor, eu acho que são os momentos que acabam valendo a pena, mesmo em vitórias muito pequenas. Eu acho que aquela frase que o Padre Júlio costuma falar que somos um fracasso, né? Porque se a gente fosse um sucesso teria aderido ao sistema e que vivemos mais de derrota do que de vitória, e na maioria das vezes são muitas derrotas que a gente viveu. Acho que esses não são nem as vitórias políticas, que também são muito boas e comemoradas em si, mas eu acho que são os pequenos detalhes que fazem a gente feliz mesmo, sabe? É o nascimento da Lavínia, o nascimento da Valentina, do Caio, que hoje está com 6 para 7 anos, correndo pela Alcântara, dos Costelinha, que eu ia na reunião deles e em momentos que eram discriminados por morarem debaixo de um viaduto, e quando a gente foi lá e brigou com eles e com a escola, e eles saíram felizes de pensar que tinha gente que corria junto com eles. Mas também é difícil, assim, eu acho que foi mais de tristeza do que de outra coisa, assim, foram mais dolorosas, assim. Quando, em 2019, na primavera de 2019, eu acho que foi, você tá falando de momentos de alegria, morei com o Carlos Henrique, que hoje mora num casarão, durante 2 anos e meio, e com a Tainá, que era a companheira dele, que morreu em 2019 com 24 anos. Ela
foi uma das dores, acho que mais profunda que eu vivi. No terceiro livro eu escrevo sobre os sonhos de Tainá. E foi muito doloroso, assim, porque ela me chamava de pai. E ela falava que vamos ter uma conversa de pai para filha. E ela falava as dores que ela sofria, ela queria ser pedagoga, ou enfermeira também. Queria alguma coisa do tipo. Era uma menina muito inteligente. E foi alguém que repetiu uma... Como é que chama? Ela repetiu uma frase que eu lembro que eu falei para um político há muitos e muitos anos atrás. Uma vez conversando debaixo do viaduto com a Tainá, a gente conversando sobre a vida, eu falei para ela assim: você já viu que curioso? Tem muitos movimentos que falam do direito à cidade. E a gente luta pelo direito a morar debaixo de um viaduto. Eu falei, essa é a nossa luta. É para ter o privilégio de morar debaixo de um viaduto numa cidade rica. A nossa resistência hoje é essa, porque a moradia é uma utopia. E aí, depois de muitos anos, ela respondeu isso com o secretário. No meio de uma discussão com o cara, ele responde algo para ela e ela fala: nós brigamos pelo direito a morar debaixo de um viaduto. E quando morreu, foi a mesma sensação de morte que eu tive com todos eles que me fizeram muito felizes quando morrem, sabe? O Vagão morou 37 anos, 38 anos no Alcântara. Quando tive que enterrar ele foi muito doído mesmo. A Tainá, ela morreu no dia 10 de setembro, num dia ensolarado, eu sempre lembro disso. Eu escrevi uma carta para ela que fala que ela morreu num dia lindo. Eu escrevo para ela, eu falo: se você visse o dia que você morreu, tão lindo que é. E eu lembro que depois de enterrar, que essa parte sempre fica pra gente, né? Fechar o caixão, pôr a roupa, colocar a última pá de terra. E eu acho que o sentimento que eu mais tenho com a rua é o de impotência, porque eu lembro que quando terminou de enterrar, quando jogamos a última pá de terra em cima, eu desabei em cima da terra onde ela tinha sido enterrada e eu comecei a chorar demais. E eu falei: a gente como sociedade não conseguiu realizar teu sonho. Quando chega uma noite de inverno na Alcântara Machado ou em outros espaços, e eu vejo a galera com a sua coberta, dormindo no seu colchão, quando eu vejo a galera tomando a sua sopa quente, que foi cozinhada por eles, quando eu vejo a molecada da Alcântara brincando com seus brinquedos, sorrindo e correndo um atrás do outro, quando eu vejo o Henrique podendo estudar de novo depois de tantos anos, quando eu vejo o Márcio podendo sorrir mesmo sendo terceira geração de rua, quando eu vejo eles me reconhecendo pelo nome, não como número, como eles são reconhecidos pela assistência, pelos meios, é o número 3.555 do Albergue X, mas eles me chamam pelo nome, conhecem minha história, essas coisas me dão muita alegria. Então acho que minha alegria com a rua, ela se faz no convívio, nas pequenas coisas. Então essas coisinhas que parecem tão, talvez insignificantes para quem possa ouvir, é a alegria deles nesses momentos que me faz entender, talvez, que mesmo com todas as dores que eu passei, eu viveria tudo de novo, que nem eu falava agora há pouco pra vocês. Faria tudo de novo por causa dessas pequenas chamadas alegria, mas que para mim foram muito, muito enormes, muito grandes, assim. Eu sou Paulo Escobar, eu sou maloqueiro, primeiramente, com muito orgulho, né, por correr com a rua e por ter nascido e crescido no meio das malocas, das periferias e não sei o que. Eu tenho orgulho de ser maloqueiro porque me ensinou a ser gente. Eu sou escritor, escrevi já esse 5º livro já sobre os pensamentos e parte da trajetória do Padre Júlio. Sociólogo, porque eu fui obrigado a estudar depois de um tempo, porque eu tô nem aí pra academia na real. E não sou militante nem ativista, porque para mim militância vem de militar, vem de milícia e vem de bolha, e eu tô tentando fugir de tudo que é bolha. Então eu sou jogador do Corote Molotov, que é a minha paixão, que é o maior time da Moca, né? Maior que o Juventus, é o Corote. E sou o pai do André Escobar, que é o meu grande amor aí, o meu grande parceiro, e é o cara que me aterriza muitas vezes. Então acho que é isso.